Moradores de alguns bairros de Maceió ficaram assustados depois que a terra tremeu no dia 3 de março. Segundo a estação de monitoramento, que fica em Caruaru, o abalo foi de 2,5 na escala Richter. O Centro de Sismologia da USP também registrou um outro tremor no mesmo dia, que teria acontecido em Satuba, logo após o de Maceió, com 2,4 na escala Richter. Depois do susto, muito se especulou sobre as possíveis causas. Várias teorias surgiram, mas o que realmente pode ter feito a terra tremer na nossa capital? Quem vai responder isso para a gente é o geólogo e professor Ricardo Queiroz. Professor, a terra tremeu? Realmente o que houve foi um tremor de terra, né? A gente distingue um pouco do terremoto, né? E esse tremor é que a gente, a partir de alguns estudos que fizemos há algum tempo atrás, a faixa onde ocorreram esses fenômenos coincidem com um produto que a gente obteve desse estudo, certo? Mas a real causa dos abalos a gente ainda tem que investigar com detalhes. Uhum. Essa história de deslocamento de placa tectônica, que seria uma possível explicação científica, ela cabe no acontecido? Olha, Miguel, no nosso entender não cabe, porque nós temos a sorte de nos situarmos sobre o que se chama de uma plataforma passiva. Ou seja, nós não sofremos um choque de placas tectônicas, onde aí realmente atuam forças incríveis, né? Forças geológicas que causam terremotos, causam vulcanismos, né? Como na costa do Chile. Ali é realmente um choque de placas. Então, nós aqui não, nós nos afastamos das placas, né? Nós temos uma placa sul-americana nossa, ela se movimenta para o oeste, enquanto a placa africana se movimenta para leste. Nós temos uma arte que o senhor trouxe aí, exato, que mostra exatamente essa situação. Sim. É essa aqui, não é? Nós estamos aqui no Brasil. Vou então mostrar aqui? Pronto. Essa aqui, ó. Essa é a divisão, né, a chamada cadeia mesoceânica, onde as placas se movimentam. Então nós vemos aqui claramente a nossa placa sul-americana com sentido de movimento para oeste, enquanto a africana para leste. Então isso faz da nossa costa, né, do nosso país, está numa que se chama plataforma passiva. Se caso essa linha aqui estivesse nesta região aqui, poderia ser explicado como deslocamento de placa tectônica, que pegaria aqui o Nordeste brasileiro e o estado de Alagoas, aqui, ó. Olha, mesmo assim nós estaríamos, né, em sentido contrário à placa africana, então não teríamos muitos eventos, né, desse. Agora, isso não nos faz isentos, né, de alguns tremores, como por exemplo uma faixa que eu posso mostrar nessa outra ilustração. Essas linhas representam falhamentos, né, da crosta terrestre. Então existe um falhamento que é chamado de lineamento Pernambuco, que ele penetra por Recife e corta todo o estado de Pernambuco nessa direção, né, leste a oeste, indo até lá o limite com o Piauí. Então, por esta linha ainda existe até hoje, né, os chamados terremotos, né, mesmo de pequena magnitude, mas são terremotos, porque vem desde aquela separação das placas, né, transmitindo energia. Porque elas se acomodam e vai transmitir essa energia? Essa separação das placas lá na mesoceânica ainda faz com que forças se liberem energia e se transmita aí indo até Caruaru, né? É onde ocorre também em Caruaru um certo deslocamento de falhas para o estado de Alagoas, fazendo com que alguns locais como São José da Tapera, Atalaia, já sentiram alguns tremores, aí sim, ocasionados por terremotos, né, de pequena magnitude. Essa outra arte demonstra o quê? Isso aqui é o cristalino, isso aqui é a área sedimentar. O cristalino, ele tem um poder mais, assim, mais rígido, seria? Exatamente. O cristalino comporta-se como um maciço rígido, onde aquelas falhas que a gente mostrou aí penetram também no cristalino e ainda uma transmissão, uma reflexão dessas energias de terremotos. Já na nossa bacia sedimentar, não.
a gente está sobre camadas sedimentares depositadas há milhões de anos, né? Mas que naquela época, né, também sofreram deslocamentos, sofreram falhamentos, mas de uma outra maneira, né? Essa aqui, onde a gente vê aqui as camadas sedimentares, né, depositadas, e esses sistemas de falhas, né? Isso aí é um produto da Petrobras, né? Já 1988, onde eles já detectaram na perfuração de poços, né, para petróleo, que as nossas camadas estavam deslocadas para baixo, né? Isso a gente chama sistemas de grabens e rifts, né? Sistemas de desabamento das camadas, que a gente pode até em superfície, né, observar aqui uma delas, né? Isso não é no Brasil. Fotografia? Isso é fotografia. Isso é no Irã, né? Não é aqui no Brasil. Então a gente vê aqui uma linha de falha, né? Outra linha de falha e um bloco todo deslocado. É isso que nós conseguimos obter com o estudo de poços da Petrobras e poços de produção de água aqui em Maceió. E descobrimos que ocorre isso. Aquela região lá, ela está submetida a essa situação de fissuras, de rachaduras ou até mesmo de deslocamento de sedimentos? Exatamente isso, Miguel. A gente observa aí em 2 poços, né, na região, que existe aqui um contato entre 2 camadas. Esses poços estão distanciados de pouco mais de 200 metros, mas as camadas aqui se deslocam para baixo, né? Houve um desabamento aí de mais ou menos 60 metros. Essa aqui estaria 30, essa 90, ou seja... Esses poços são onde? Esses poços são na região do Cepa, do Pinheiro mesmo. E o quê? Poços de água? Esses são de água, esses são de produção de água. E isso também ocorre em todo o tabuleiro. Todo o tabuleiro isso não significa dizer que foram os poços que fizeram esse deslocamento? Não, os poços ao contrário, eles estão mostrando o deslocamento, eles estão retratando para a gente o que ocorre lá embaixo. Professor, e isso aqui, numa análise assim de região, né? Exatamente todo o tabuleiro, a partir da análise desses deslocamentos nesses blocos, é que um software, né, mostra para a gente tudo que ocorre embaixo naquela camada, naquele contato entre 2 camadas, né? Isso é um estudo de solo, né? Na verdade, de subsuperfície, né? Onde a gente observou o contato entre 2 camadas, a chamada formação Barreiras e a formação Marituba, se comportam dessa maneira, ou seja, esse contato em alguns locais está a menos 90 metros, ou seja, 90 metros abaixo do mar. E em outras regiões está até acima do nível do mar, está a 30 metros acima, entendeu? Então, isso aqui está sinalizado como fissura? Nesse caso, nós fomos depois daqueles fissuras, né, daqueles abalos. Esse aqui, ó. Pronto. Esse aqui a gente mostra que depois de plotarmos, né, aquelas fissuras ali perto da igreja Menino Jesus de Praga, né? Exatamente esse ponto, fissura Pinheiro. Exatamente nesse ponto aí. Então, achamos que não é uma mera coincidência, né? Concluímos... A foto de satélite mostra aqui. Mostra aí a fissura, aqui no Divaldo Suragi, né? E acima, para norte, até o sanatório, em cima dessa linha são onde ocorre a maioria dos fenômenos, né? As casas até partidas, a gente tem um exemplo aí, rachaduras, muros rachados, se comporta todos em cima dessa linha, principalmente. Eu lembrei daquela foto lá que o senhor disse que foi do Irã, que é do Irã. Sim. É exatamente isso? É exatamente isso. Que está ocorrendo? Exatamente isso que nós temos como teoria, né? Quer dizer, isso aqui é um retrato de que já ocorreu há milhões de anos, né? Os poços apenas detectaram essa diferença aqui. Aqui tem uma pessoa, né? E isso mostra o tamanho, né, desse deslocamento. A dimensão do deslocamento. Qual é o tamanho do deslocamento lá no Pinheiro? Olha, para isso é preciso um detalhamento desses estudos nossos, né? Primeiro, que um estudo geofísico conclua pela exatidão desses dados, né, que existe essa falha lá no Pinheiro. E segundo, a segunda parte é descobrir o que causou o acomodamento, né, do terreno e as fissuras, né? Agora, o que concluímos daí, o importante que a gente concluiu é que
Esses eventos obedecem a um controle estrutural do terreno, ou seja, há uma estrutura, que no caso eu chamei ali de falha do pinheiro, né? Ou fissura do pinheiro, há uma estrutura que controla esses fenômenos, eles ocorrem ali. Agora, o desabamento é que a gente precisa ainda fazer sondagens, precisa fazer esses estudos de geofísica para comprovar. Apenas... O que controla essa abertura? Olha, a fissura existe. O que a gente está dizendo é que ela controla, ela é a condutora dos fenômenos. Condutora, mas ela não é a indutora, ela é a condutora. Agora, o que ocorreu para haver uma acomodação de terra ali, digamos, entre aspas, um desabamento, é que a gente tem uma hipótese de colapsividade do solo, né? Ou seja, existem camadas onde essa nossa formação, barreiras, é composta de camadas de argila, areia, né? Várias alternadas. Então, as areias, elas atuam como um solo colapsível. O que é que significa isso? Significa que elas secas, elas têm um comportamento rígido, mas quando elas estão saturadas, então ela passa a ter outro comportamento e elas fluem, que nós acreditamos que seja por essa fratura. E aí o molhado, o senhor pode, a gente pode interpretar como assim, uma infiltração? Exatamente isso, onde essa infiltração poderia se dar pela falha ali do pinheiro, que está por cima, penetrando. Aí é que vem a coincidência com as chuvas, né? A intensidade de chuvas que deu desde o final do ano passado. Então, essas chuvas intensas penetraram mais pelas fraturas e aí saturaram essas camadas de areia, que a gente pode estar a 10 metros, a 20, a 30 talvez, só não está abaixo disso, porque abaixo disso já existe o nível do lençol freático, né? Ela já estaria mesmo com água. Ou também pela fissura. Sim, exatamente, pela fissura. E também há uma hipótese de o nosso sistema de esgotamento sanitário, né? Que é feito através de poços absorventes, onde nós despejamos nesses poços absorventes o esgoto líquido, né? E esse esgoto líquido vai também saturando. E a exploração de salgema, tão falada? Olha, Miguel, eu não vou atestar pela salgema, mas tecnicamente eu acho muito pouco provável ela ter alguma coisa a ver. Por quê? Primeiro que a salgema, após findar uma exploração, ela não deixa uma caverna, como se pensa, né? Ela deixa um espaço, mas não oco, não vazio. Ela deixa um espaço preenchido por água e salmoura, né? E ela é incompressível, então ela não se abate, é improvável ela se abater. Se houvesse isso, primeiro, a própria Braskem tem esse monitoramento. Ele veria alguns abalos, ele veria algum, digamos, subsidência desse solo em cima. Eles veriam. Mas, mesmo que não vissem, o primeiro a sentir isso seria o bairro ali de Bebedouro, né? Seria a beira da lagoa, com algum problema sério, né? As encostas ali, né? No Mutange sentiriam, né? Não aqui para dentro, né? Aqui no Pinheiro. Conversamos com o professor Ricardo Queiroz, ele é geólogo, e falou sobre esse desastre, né, natural que tem acontecido no bairro do Pinheiro, que tem afetado a população. Muito obrigado pela entrevista. Pois não. Pauta Especial fica por aqui, voltamos no nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.